Muito bom. Bom dia, amados. Saúde e paz a todos. Que bom, que bênção, que alegria estar com vocês essa manhã. Nós íamos agora entrar com o Dimas e aguardamos um pouco, mas teve algum problema na transmissão e não foi possível. Então nós vamos continuar a nossa conversa que temos tido esse mês, nesse esse tema nosso, desse período que nós estamos vivendo, é a pandemia e você. E estamos trabalhando abrindo as escrituras e aproveitando esse momento para, à luz das escrituras, estarmos percebendo o que há em nós de bom e de ruim e que a pandemia tem cooperado para que isso seja mais público, se manifeste mais evidentemente. E isso com o objetivo de nós sermos tratados, corrigidos e mesmo glorificarmos ao Senhor e vermos a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre nós. E então estamos conversando sobre o Deus que ama, falando do Deus que ama. O Deus que ama nos salva, o Deus que ama cuida de nós. E hoje nós vamos conversar sobre o Deus que ama provê fé. O Deus que ama provê fé. A nossa sociedade, que essencialmente tem uma consciência coletiva fundamentada no humanismo, e esse humanismo que tem princípios que também são encontrados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, obrigado. Eles são encontrados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse humanismo, ele funciona quase como uma religião institucionalizada, porque tem o seu templo, tem os seus sacerdotes, tem os seus cânticos, tem os seus ritos, tudo numa linguagem moderna, atualizada, e capta e recruta naturalmente a consciência coletiva e recebe o seu culto e celebração. E para nós, quando comparamos isso à luz do Evangelho, vemos claramente que produz um afastamento das Escrituras, da palavra do Senhor, portanto, nos afasta da comunhão, da consciência, da compreensão sobre as coisas do Deus que se revela nas Escrituras. E então hoje nós queremos conversar um pouco sobre isso. O Deus que ama provê fé. Nós estamos falando do Deus que ama, salva, o Deus que ama, cuida, o Deus que ama, provê fé, porque são exatamente as coisas que identificamos que a mentalidade humanista não faz, não salva, não cuida, não provê fé. E vemos nas Escrituras, apenas nós que cremos nas Escrituras, evidentemente, vemos a revelação apenas de um Deus. E esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama. E o Deus que ama, assim como nós, humanos, aprendemos naturalmente que quem ama, cuida. Quem ama, socorre, salva. Quem ama, dá instrumentos, dá mecanismos para a relação. Então, nós entendemos que o Deus que ama, ele age em nossa direção. É ele que age em nossa direção e, como nos ensina as Escrituras, nos mostrando que ele e não nós estamos no centro de todas as coisas. O texto que eu quero ler está no livro de Hebreus, escritor do livro de Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos folhear aqui, correr pelo livro de Hebreus, e o escritor do livro de Hebreus, não sabemos exatamente quem é, mas ele escreve à igreja, e ele escreve com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos, encher o coração dos irmãos, renovar no coração dos irmãos a consciência da fé, a percepção da fé, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, que nós, naturalmente, como humanos que somos, na jornada, na caminhada, podemos, por diversos motivos,
irmos nos sentindo cansados ou abatidos. Imaginem que ao nosso redor há uma tempestade, né, de pensamentos, de conceitos, de ensinos que não são cristãos. Ao contrário, são anticristãs. E não no sentido de cristão, no sentido de religião, de cristianismo como religião, mas são anticristãos no sentido de anti-evangelho. São opostos aos princípios ensinados pelo nosso Senhor Jesus quando esteve entre nós e que depois nós aprendemos também pelos apóstolos que ouviram dele. Então, há um bombardeio, há uma tempestade, né, de pensamentos, de conceitos, de ideias. E isso, sim, vai afetando a mente, e o coração e as emoções e o ser humano, o cristão, porque o cristão, o discípulo de Jesus, ele é um ser integral. Ele não se separa em material e físico, ele entende que ele é um ser integral, conectado consigo mesmo e com Deus e com o mundo, e isso na parte física, emocional e espiritual. Então ele também se afeta. O escritor do livro de Hebreus escreve à igreja, fortalecendo então o ânimo, a esperança, recobrando nos irmãos o que eles receberam do Senhor. E no capítulo 4, eu quero ler com você, a partir do versículo 14, que é o nosso texto base, que diz assim, Hebreus 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pode continuar. 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele não caiu como eu e você caímos, né? Versículo 16 ainda. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, esse texto nos ensina que o Deus que ama nos proveu fé. Esse Deus que ama e nos proveu fé, nesse texto, ele nos ensina que essa fé nos faz vencer o mundo ao nosso redor e a nós mesmos. Olha o que diz o versículo, capítulo 5, versículo 7. Nós estamos em Hebreus, vamos ficar só em Hebreus hoje, tá? Capítulo 5, versículo 7 diz assim, durante os seus dias de vida da terra, está falando de Jesus, olha que bacana, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Você consegue pensar nisso? O Deus encarnado Jesus, ele não é uma entidade que desliza sobre o chão e nem pisa no chão de tão santo que é, e não sabe o que é sofrer, não sabe o que é doer. O texto diz que ele chora e ele oferece orações e súplicas a Deus, porque esse Jesus é o Deus que se faz homem para ser sacerdote nosso. E sacerdote é o conceito dentro do judaísmo do mediador, aquele que faz a mediação entre os homens e Deus. Se o homem não pode se aproximar de Deus, porque ele está perdido, está em escuridão, está cego. O cego não sabe quando chegar, como chegar, se não houver o caminho. O sacerdote, Cristo Jesus, é esse caminho que nos conduz a Deus. E o escritor aqui está dizendo que ele, com súplicas, em alta voz e com lágrimas, ofereceu orações àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, o Deus que ama provê fé para mim e para você caminhar na vida. Mas essa fé,
É uma fé que nos faz vencer a nós mesmos ao caos que nos cerca, o mundo que nos pressiona, a loucura do mundo. Não é uma fé para ficar pendurada numa parede, simbolizada, que tem algum símbolo. É uma fé que se manifesta em nós. É uma fé que nos leva a se relacionar com Deus, nos leva a vencer a nós mesmos. Nós choramos como Cristo chorou. Nós nos angustiamos como Cristo se angustiou. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse sacerdote que é Jesus, é Deus, ele nos ensina que essa fé que nos leva a vencer a nós mesmos. Se tem um inimigo que eu e você precisamos vencer, somos nós mesmos. É o meu eu e você, o teu eu. E o fruto dos procedimentos desse nosso eu, das escolhas desse nosso eu, o mundo que nos cerca e o diabo, que é o tentador, pois o texto diz que ele venceu, inclusive, a morte, nos salvar da morte. E ele fez isso com reverente submissão. Essa palavra submissão é submissão a Deus, e de novo é outra palavra que na nossa cultura ela incomoda, porque nossa cultura nos fala de sermos senhores e não de sermos submissos. E não submissos no sentido de sujeição aos homens. Aqui o conceito de sujeição a Deus, reconhecer que sem Ele nós não somos. Versículo 8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha que interessante, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O Jesus, homem, sofreu também. E na sua humanidade, ele teve que lidar com esse sofrimento que lhe ajudou. Olha que interessante. Se ele sofreu, e nesse processo de sofrimento, ele aprendeu e cresceu para ser mais sujeito e submisso, eu e você, da mesma forma, como ele venceu, podemos vencer a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. E ainda o versículo 9 diz assim, até o 10, diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote, o suficiente, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro dia a gente conversa sobre quem é Melquisedeque, mas ele é uma manifestação anterior a um homem, anterior a Abraão, que não se sabe a genealogia dele, a vida dele, mas que Abraão, conhecido como nosso pai na fé, ouviu Melquisedeque e entregou a sua oferta de gratidão a Deus a Melquisedeque, como reconhecendo que o Deus de Melquisedeque era o Deus que estava se revelando a ele, Abraão, o primeiro sacerdote que nós encontramos na Bíblia, Melquisedeque. E o texto nos diz que esse nosso Senhor Jesus, que venceu a sua humanidade, porque Jesus era homem, sentia, sofria, ele era tentado no sentido de ser provado, ele era provado. A diferença de Jesus e nós é que a tentação minha e sua vem de dentro de nós, a dele vinha de fora. Por quê? Porque nele não havia semente de pecado como há em mim e você. Por isso que Tiago, o irmão de Jesus, diz assim: não diga que sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos que estão dentro de nós, efervescente, procurando uma oportunidade para sair. Quando nós cedemos a ele, nós tropeçamos em nós mesmos e caímos e nos machucamos na vida. E esse texto nos ensina que esse Jesus venceu essa natureza que eu e você podemos vencer. E venceu o mundo. O Deus que ama nos provê fé. Fé para vencer a nós mesmos. Vença você mesmo.
vença o mundo que está ao seu redor, mas não vença na sua força, na sua capacidade, na sua religiosidade, porque você é, vou usar essa linguagem aqui, é cristão. Você só vence se você nasceu de novo e recebeu a fé que o Deus que ama nos proveu. Nós podemos vencer. O Deus que nos ama proveu fé para entendermos que agora não há mais necessidade de sacrifício. Eu e você não precisamos mais fazer sacrifícios para agradar a Deus. Eu e você não precisamos mais fazer nenhum sacrifício para conquistar algo de Deus. Eu e você não precisamos fazer mais nenhum sacrifício para nos chegarmos a Deus. Porque eu e você nunca, jamais teríamos um sacrifício puro, perfeito, suficiente para agradar a Deus. Tudo o que eu e você fazemos, e que por engano ou por força da linguagem, você e eu chamamos de sacrifício, diante de Deus não é nada. Por isso que não devemos usar a linguagem de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício suficiente foi feito por Jesus Cristo. Então, quando eu quero uma bênção, eu quero um milagre, eu quero um favor, quando eu preciso e clamo ao Senhor, muitos ensinam que você tem que fazer um sacrifício. Alguns chamam de sacrifício uma oferta, um dízimo, um jejum, uma oração. Eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso. Você tem que pagar o preço. Que preço? Se eu tenho que pagar preço, então eu tenho dívida. Mas se Jesus pagou a minha dívida, então não tem preço para ser pago. Não, você tem que fazer o sacrifício. Que sacrifício? Chamamos de sacrifício que é esforço natural. Alguém acordar cedo e dormir tarde, nós chamamos de sacrifício porque é o preço da vida. Agora, para agradar a Deus, não há sacrifício que eu e você possamos fazer. E aqui no texto de capítulo 9, a partir do versículo 22, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim, do versículo 22 ao 28, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. A lei no Antigo Testamento estabeleceu que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Só que, bom, vamos continuar o texto. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Deixa eu te explicar. O escritor do livro de Hebreus está dizendo que os rituais e os objetos que haviam no tabernáculo, que era o lugar que o Senhor estabeleceu como um lugar para ser o centro religioso, cultural, social e espiritual do povo hebreu, nesse lugar havia uma série de objetos, e esses objetos tinham funções, eles tinham o sentido de signo, eram objetos que traziam significados, e eles representavam alguma coisa que está no céu. Então, os objetos que o Senhor mandou estabelecer no tabernáculo é uma sombra, é alguma coisa que parece com o que tem no céu. Então, o escritor está dizendo, se aqui na terra, para se fazer algum sacrifício ao Deus eterno, era necessário derramar sangue para purificar aqueles objetos que simbolizam, que significam o que é perfeito e está no céu, então é disso que ele está dizendo. Ele diz assim, era necessário, volta do 23, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, ou seja, ele está dizendo que se os sacrifícios que eram feitos aqui na terra, e eram feitos mês após mês, ano após ano, era para purificar as coisas que estavam na terra, que simbolizavam as que estavam no céu, para agradar a Deus, efetivamente, o sacrifício a ele teria que ser uma coisa mais elevada. E ele diz assim, portanto, era necessário, versículo 24, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro.
Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olha isso. Se no passado era morto um animal e o sangue desse animal era aspergido sobre os itens do tabernáculo para cultuar a Deus, e o culto era imperfeito e o sacrifício era imperfeito, agora o Cristo que está diante de Deus a nosso favor, ele entra com um sacrifício perfeito para que eu e você tenhamos acesso a Deus. Então ele diz, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Versículo 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no santo do santo todos os anos com sangue alheio. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no fim dos tempos. Ele apareceu no fim dos tempos para oferecer de uma vez para sempre o sacrifício, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O João Batista, quando vê Jesus chegando, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro aqui na terra, os animais, cobria o pecado dos homens. Jesus tira o pecado dos homens, extrai, ele arranca o pecado de dentro de nós. Se assim fosse, versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, que é a sua volta, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então esse texto nos fala que Jesus, ele se fez sacrifício por nós, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Ouça isso, é uma coisa simples, mas é fundamental na nossa fé. E muito da cristandade aqui no nosso país é enganada por não entender textos como esse. Não há mais sacrifícios a ser feito. Eu e você só temos acesso a Deus porque Jesus se fez homem como nós. E ele fez-se sacrifício. O texto diz que ele morreu de uma vez por todas. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. A única vida que ele tinha, ele deu por nós. Isso é sacrifício. Você daria a sua vida por mim? Provavelmente eu não daria a minha vida por você. O texto bíblico diz assim, é possível que alguém dê a vida por alguém que seja bom, mas por pecadores, e Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É isso que o escritor do livro de Hebreus está dizendo, que o nosso Senhor Jesus entregou-se por nós ao Pai em sacrifício no nosso lugar, é mais do que por nós, é no nosso lugar, para que de uma vez para sempre o sacrifício dele fosse aceito pelo Pai e o sacrifício dele arrancasse de mim o meu pecado, para que eu agora pudesse ter acesso ao Pai, de maneira que agora eu não preciso mais fazer sacrifício. O Deus que ama nos proveu fé suficiente para eu crer e entender que a morte de Jesus foi vicária. Vicária é substitutiva. Ela foi no meu lugar. Ela foi no lugar de homens pecadores, homens e mulheres pecadores, para que esses tivessem acesso a Deus. Então hoje não tem dízimo, não tem oferta, não tem jejum, não tem sei lá, a pessoa, às vezes, eu já não sei quantas vezes eu já fui orar no mato, na mata, no monte, mas porque é um lugar gostoso, é um lugar retirado. Às vezes as pessoas vão fazer isso e dão oferta, e dão dízimo, e faz jejum, com o sentimento de eu tenho que sacrificar a Deus. Não, não faça isso. O Deus que te ama entende que você está fazendo por ignorância, mas a sua compreensão vai te escravizar.
A sua má compreensão vai te escravizar, e quando as coisas não acontecer, você vai pensar que Deus está bravo com você e não está te abençoando porque você não está jejuando, não está dando dízimo, não está dando oferta, não está indo orar no monte. Isso está errado. O Deus que nos ama nos deu fé para crer no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Não há mais sacrifício para fazer. Nós oramos e jejuamos e damos contribuições e damos oferta e vamos orar uns pelos outros, e nos sacrificamos sim uns pelos outros, mas é por amor ao nosso Salvador, e não para sermos salvos. Isso é libertador. Ele me deu fé para eu vencer a mim mesmo, ele me deu fé para eu vencer o mundo que está ao meu redor, e ele me deu fé para eu não ser mais presa de nenhum mercador sem vergonha, né? Ladrão, que usa a fé para roubar você. Você não precisa mais de sacrifício. Jesus fez o sacrifício de uma vez para sempre. Para você, para você e por você e no seu lugar. A palavra mais adequada é essa, no teu lugar, no meu lugar. Esse texto nos deixa claro que eu e você não precisamos mais fazer sacrifícios. O sacrifício, eu não preciso mais fazer sacrifício para ser abençoado, porque ele já me abençoou. Paulo fala em Efésios capítulo 3, graças a Deus que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Espiritual é só na chamada espiritosfera, que não existe essa palavra, né? Mas é como se fosse só no... Não, irmãos, as escrituras... ela não faz essa separação meia maluca que nós fazemos, que vem da Idade Média, que é separar mundo espiritual e mundo físico. As escrituras trabalham com um conceito só. As coisas acontecem no mundo espiritual e o físico é reflexo disso. Por isso que eu e você, quando estamos fortalecidos no Senhor, nós estamos em paz. E quando não estamos fortalecidos nele, a gente fica igual doido no mundo. Por quê? Porque é assim. Então ele está nos ensinando. Eu e você recebemos fé. O Deus que ama nos provê fé para vencermos a nós, o mundo, e não precisamos mais fazer sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício. Deixa eu ler como que o escritor do Hebreus estende ainda mais essa obra vicária de Cristo. No capítulo 10, a partir do versículo 19, ele diz assim, capítulo 10, versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo do Santo, no tabernáculo, era um lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, depois dele fazer sacrifício por ele mesmo. E no ano seguinte ele tinha que fazer outro sacrifício por ele mesmo para entrar no Santo do Santo. E se ele entrasse no Santo do Santo, mesmo depois de ter feito o sacrifício, e o Senhor não recebesse o sacrifício dele, ele morria lá mesmo, no Santo do Santo. Ele entrava com a cordinha amarrado na cintura, porque ninguém podia entrar lá dentro. Então ele tinha na aba da sua túnica uns sininhos que ficava batendo. E então, enquanto ele ia oficiando lá no Santo do Santo o sacrifício ao Senhor, derramando sangue sobre o propiciatório, que na Arca da Aliança, ele ficava fazendo movimentos para quem estivesse lá fora, ouvir a sineta da saia dele e saber que ele estava vivo. Quando a sineta parava, pode puxar a cordinha que ele morreu. Nem o sumo sacerdote escapava de morrer no Santo do Santo. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é santo. Deus é santo. Não tem concessão. E o homem que se aproximava diante dele, sem se purificar adequadamente, morria. Simples assim, como alguém que chega perto de uma fornalha e se queima até morrer, porque a fornalha queima. Nós não somos resistentes ao fogo, assim como não somos resistentes à santidade de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele, pelo sangue de Jesus, olha o versículo 20, por um novo e vivo caminho, ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Eu e você não nos aproximamos de Deus olhando para nós mesmos. Eu e você não nos aproximamos de Deus, de novo, olhando para as coisas boas que a gente faz.
Eu e você olhamos, nos aproximamos de Deus somente pela fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele sim, foi o sacerdote que se aproximou de Deus com obra perfeita de expiação e uma obra que não precisava mais ser repetida. Então entremos com confiança diante de Deus. Talvez você esteja vivendo dias hoje onde vem 1 milhão de dúvidas na sua cabeça. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo? Onde está o pecado? Onde está o erro? E fica procurando agulha no palheiro. Para de procurar agulha no palheiro. Você tem o Espírito Santo. Se tiver agulha no palheiro, não precisa procurar, ele vai te falar na cara. O Espírito Santo não tem rodeio. Ele fala logo para você que você está errado e pronto. Não procure. Nós entramos com liberdade no santuário de Deus, diante do nosso Senhor. A linguagem de entramos aqui é a linguagem usada no Antigo Testamento para simbolizar o movimento do sacerdote indo até o Santo do Santo. Mas hoje nós nem usamos mais essa linguagem. Entramos na presença do Senhor. Por quê? Porque nós não saímos mais dela. Depois que Ele nos chamou em Cristo Jesus e nos trouxe para próximo dEle, nós não saímos mais da presença dEle. Nós somos agora filhos. Como filhos que está a barra da saia da mãe, agarrado na barra da saia da mãe. A mãe fala, vai para lá, menino, que está atrapalhando. Ô, menino, você está me incomodando aqui. E o filho não sai da barra da saia da mãe. Eu vejo o Benjamin, meu filho de 5 anos, lá em casa. A Deise está fazendo as coisas. Ele está, mãe, chama a mãe não sei quantas vezes. E está grudado perto dela. Ela, vai para lá, que você está me atrapalhando. Nem que ela empurre ele vai e volta. Parece um elástico. É isso que as Escrituras nos mostram. Uma vez que Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, nos trouxe ao Pai e nos fez irmãos dele, portanto, filhos de Deus, ele não nos rejeita mais, ele não nos empurra, ele não nos diz, sai daqui porque você é um pecador. Você já veio a ele pecador, senão você não viria nunca. E por que você veio? Porque você vem coberto por Cristo, abraçado por Cristo, envolto no sangue de Cristo. Quando Deus olha para você, não olha e vê se você é gente boa, se você errou de manhã, errou à tarde, ou errou à noite, ou errou esse mês, ou errou mês passado. Ele só olha, ele só vê você pelas lentes do Filho mais velho, Jesus Cristo. Por isso que hoje o Deus Santo, diferente do passado, me abraça e eu não morro. A santidade dele, ao invés de me matar, me santifica. Eu falo já sobre isso. Então, deixa eu continuar aqui o texto. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Sincero, sem cera. Sincero é sem cera, sem maquiagem. Não se maqueie para aparecer diante de Deus. Apareça do seu jeito. Apareça do jeito que... Sabe, de manhã, quando você acorda, quando você é namorado e acorda, ou você não quer ver o namorado e a namorada, né? Mas quando você é casado, meu irmão, não tem jeito. Você acorda... E é aquilo lá mesmo, é o que tem. E quem te ama, sabe que é o que tem. Ora, da mesma maneira é o Senhor. Você acha que você surpreende a Deus em alguma coisa? Você se surpreende com você mesmo. Mas Deus, minha mãe que dizia, quem te conhece não te compra, falava para mim. Eu acho que eu era muito gente boa. Quem te conhece não te compra. Pois é, Jesus me conheceu, Deus me conheceu e me comprou desse jeito. E claro que ele me chamou para uma vida nova, mas o que o texto está dizendo é, chegue na presença do Senhor com um coração sincero, sem cera, sem maquiagem e com plena convicção de fé. Que fé? A fé que ele te deu. Na nossa linguagem brasileira, é muito comum usar fé para muitas coisas. Fé como crença, fé como dar crédito, e pode-se usar para uma série de coisas, mas esses conceitos não servem para o conceito de fé segundo as Escrituras. O conceito de fé segundo as Escrituras não é uma coisa que parte de mim e vai em direção a Deus. É o contrário. O conceito de fé segundo as Escrituras é uma coisa que vem de mim, e vem dele e bate em mim. E bate como um expansor de consciência. Bate como alguma coisa que abre a minha compreensão e me faz ver o que eu não estava vendo. E quando eu passo a ver, eu digo, agora eu creio.
Então alguém diz assim, ter fé é crença em Deus. Não, a fé é anterior à crença. A fé é anterior à confiança. Alguém diz assim, eu confio em Deus, por isso que eu tenho fé. Não, esses conceitos não servem para nós. O conceito das Escrituras é, o Senhor lhe deu fé, e lhe abriu o entendimento, você passou a ver Ele e a andar com Ele. Quando você começa a andar com Ele, você começa a pensar consigo mesmo e se convencer, Ele é fiel, Ele não muda, Ele não pisa na bola, Ele não é como eu. Então o escritor dos Hebreus está dizendo, chegue diante dele, sem máscara, sem maquiagem, sem cera, e chega com confiança, porque Ele te deu fé para isso. Alguém diz assim, a minha fé está fraca. O que deve estar fraco é as suas emoções, seu sentimento, e isso é normal. O que deve estar fraco é a minha sensibilidade, eu fico instável, mas a fé que Ele me deu, ela é inabalável, ela não muda, ela é uma rocha eterna, e ela está firmada no Cristo, e isso não muda. Por isso que a fé, ela atravessa as eras de tal maneira que é maior do que você. Anota isso aí na sua agenda. A tua fé é maior do que você. A tua fé é maior do que a tua incredulidade. E a minha, quando eu falo a tua, estou falando da minha também. A minha fé, a fé que eu tenho, é Deus que me deu, ela é maior do que eu e maior do que a minha incredulidade. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Olha aqui. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel? Isso. Aquele que prometeu é fiel. Eu e você podemos falhar, mas aquele que prometeu é fiel. Deus tem sido fiel com você? Claro que Ele é fiel. A Bíblia nos diz assim, ainda que você seja infiel, Ele continua fiel. Então Ele não depende da tua fé para ser fiel. Ele te deu fé para você confiar nele. Eu confio em Deus mais hoje do que ontem. E não é porque eu melhorei, é porque eu descobri como eu sou ruim. Eu descobri como Ele não muda. Eu descobri como eu sou instável e descobri como Ele é estável. E isso me dá confiança para dizer, não depende de mim, não depende de mim, depende dele. O Deus que ama, nos dá fé, nos provê fé. Aqui no capítulo 10, a partir do versículo 13, ele nos fala que ele nos deu fé para nós caminharmos, para eu e você caminharmos, não só nos primeiros passos, mas até o fim. Ele diz assim, a partir do versículo 32, capítulo 10, versículo 32. Eu vou ler aqui e você vai se lembrar aí, tá bom? Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Lembra quando você foi iluminado? Olha aqui outra linguagem que o escritor usa. A iluminação não é de você para Deus, ela vem de Deus para você. Você foi iluminado. Quando suportaram muita luta, e muito sofrimento. Você lembra quando você se converteu? Aquela sensação de que você está no colinho do papai, nada acontece, você fala, eu sou intocável. Aí começa a vir a marreta, né? Porque a vida é assim, vem sobre nós, a aflição de todo jeito, você começa a falar, não sei, parece que Deus me abandonou. É assim, nós temos que aprender a andar. Mas Ele nos sustenta, olha. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Naqueles dias, ser crente não era ter prosperidade e ganhar casas e carro, era perder o que tinha. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso,
Não abram mão da confiança que vocês têm. Olha como ele insiste nessa linguagem. Ele insiste nessa linguagem. Por quê? Porque a fé não é minha. Ele me deu. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. E o versículo 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: nós somos homens de fé. Olha que bacana. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos homens de fé. Homens no sentido de humanidade. Somos a nova humanidade, uma humanidade que tem fé. Uma fé injetada em nós. Por isso, não nos desmanchamos diante da aflição da vida. Que maravilha, né? Como que sentimos esse cuidado, essa misericórdia de Deus agindo sobre as nossas vidas. O Deus que nos ama, ele nos dá fé para caminharmos os primeiros passos, mas ele também nos sustenta, porque somos seres humanos que receberam fé. O item no capítulo 12, a partir do versículo 6, nos ensina que o Deus que ama nos dá fé, uma fé que nos provê fé, uma fé que, diferente da incredulidade, olha que interessante, é uma fé que, diferente da incredulidade, ou seja, da não fé, ela nos dá uma outra percepção da vida. A fé que o Senhor nos deu, ela ajuda a nos perceber a aflição da vida e a dificuldade na vida não como o caos, não como acontecimentos aleatórios. A vida segue um curso aleatório e as coisas acontecem sem sentido, sem objetivo. Esse pode ser um pensamento de quem não tem fé. O pensamento de quem tem fé ajusta o nosso olhar para o texto que nós lemos de Cristo. Ele, sendo Deus, foi submisso, orou, suplicou, chorou, e com sofrimento, como homem, no sofrimento, ele se aperfeiçoou. Eu imagino Jesus, quando menino, fazendo as suas peraltices lá, e a mãe dele dando uma bronca nele, quem sabe até chegou o rei no bumbum dele. Ou você acha que Jesus, desde bebezinho, é essa alma que fica flutuando? Ele era homem como eu e você, e ele era exposto à vida como eu e você, mas o sofrimento foi lhe aperfeiçoando como homem. Aperfeiçoando aqui não é tirando o pecado, ele não tinha pecado, é aperfeiçoando como ser humano. Então, na mesma perspectiva que nós vemos a vida de Jesus, a fé que Deus nos deu, nos ajuda a olhar as aflições da vida, não como o chicote do diabo sobre nós. E por isso eu tenho medo do diabo, eu tenho que viver apavorado e orando com medo do diabo, porque que ele pode fazer? Não. O que a fé que o Senhor nos deu nos ensina é que os sofrimentos da vida, que vêm a todos, aos que receberam fé, eles lhes servem como um processo pedagógico de Deus para nos aperfeiçoar naquilo que nós somos deformados. Já que não estamos falando de salvação. Já explicamos aqui que a salvação, que é estar próximo de Deus, foi estabelecido por Cristo Jesus. Não se conversa mais sobre isso, está definido. Ele nos salvou e continua nos salvando. Mas na caminhada da vida, nós temos um processo que chamamos de santificação na teologia, que é uma caminhada
Eu hoje estou melhor aperfeiçoado que ontem, e amanhã estarei melhor do que hoje, mas isso é porque eu estou no processo da vida e aprendendo com o sofrimento da vida, e a fé me faz aprender ao invés de ser esmagado. A fé me faz crescer ao invés de ser destruído. A fé me faz sentir fortalecido ao invés de me desfazer. E eles dizem assim no capítulo 12, versículo 6: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ele te aceitou como filho, então ele vai te corrigir. Ou você acha que porque você foi convertido a Cristo, agora você é o última bolacha do pacote? Não é porque a mulher entra no salão de cabeleireiro que ela já está maravilhosa. Tem que passar todo aquele processo lá de choque, de esquentando. Parece uma sala de tortura. É cheiro de... Enfim, quem já entrou em salão de mulher, só as mulheres para aguentar mesmo. Mas no final ela sai e você fala, hoje parece outra pessoa. Estou usando esse exemplo porque assim, nós estamos em Deus por Cristo Jesus. Mas você tem que ser tratado, e eu também, santificado. E nós não estamos sendo santificados para ser salvo, nós já fomos salvos pela santidade de Cristo. Nós estamos sendo santificados para sermos testemunhas no mundo, testemunhas no mundo de que Deus está em nós, e mais, para experimentarmos a vida de maneira mais intensa, menos dolorida, mais agradável, mais suave, mais leve, do que normalmente teríamos se não andássemos em santificação. Porque a santificação, ao invés de ser um peso para nós, é um alívio, pois nos mostra o caminho de não tropeçar, de não cair, de não machucar, e quando caímos e machucamos, entendemos que é o Pai dizendo, olha, eu não te falei? Deus não está irado com você, querendo acabar com você, e por isso está sentando castigo em você. Ele está cuidando de você. O pai responsável que ama, os pais responsáveis ou os cuidadores responsáveis que amam os seus cuidados, ou aqueles que estão sob os seus cuidados, os seus filhos, eles corrigem, eles disciplinam. E não estamos falando de espancar, como tem loucos que fazem hoje. Estamos falando de correção mesmo, de disciplina. E a disciplina... Bom, vamos ver o que o texto diz. Pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são filhos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, olha que legal, a disciplina não só nos dá a sensação de que o Senhor está me ensinando. Ora, alguém quer se graduar, alguém quer se especializar, precisa estudar. Por que a gente não quer sofrer? É lógico que eu sei, estou fazendo essa pergunta para você como retórica, eu também sei. A gente não quer sofrer porque é ruim sofrer. Mas o sofrimento nas mãos de Deus, em nós, torna-se um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. É mais do que você se tornar um ser humano melhor, é você andar em santidade. É você experimentar essa graça de Deus sobre a sua vida. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os vossos pés, ou seja, arruma o seu passo, troca o seu sapato, muda o seu caminho, anda com novos caminhos. E o Senhor está chamando e nos chamando a isso com amor, com bondade, com misericórdia. Ele não é o pai desequilibrado que espanca o filho, que tem que ir para a cadeia, não. Ele é o pai amoroso, que cuida de nós. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Olha que bacana, né?
Ele cuida de nós. Ele está cuidando. É o filho que machucou o pé, é o filho que se arranhou porque andou errado, porque pulou errado, porque brincou errado. Ele não está dizendo que você não pode se divertir na vida. Vai se divertir, a vida é boa. Não só boa, mas também é muito boa. Mas ele está falando, vai se divertir, mas olha, cuidado onde você vai pisar, pular. E ele está nos ensinando. Ele está nos trazendo leveza. O Deus que ama nos dá fé. Provê fé em nossos corações para nós nos descansarmos nisso. Fé diferente da incredulidade. Que fantástico, né? Deixa eu só ler aqui o versículo 5 e 6. Capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como isso mexe com a gente? Não mexe, irmãos? Quem de nós aqui não fica aflito por causa de falta de dinheiro? A gente brinca e diz aqui, quem tem dinheiro não precisa de Deus. É lógico que é uma expressão de brincadeira minha, embora a sociedade acredite nisso, mas é isso. O cara tem dinheiro, está doente, leva no médico, faz o exame, paga o melhor médico, compra o carro, põe ar, faz tudo, até chegar naquilo que o dinheiro não pode comprar, não pode pagar. Aí mesmo o cristão que está abastado em dinheiro nessa hora, ele volta à sua compreensão de que, como disse a Gica, não temos controle de nada, tudo está nas mãos do Senhor. Então ele nos conforta dizendo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmão, nós estamos lendo a Bíblia. Eu não estou falando aqui palavras bonitas para te confortar. Eu estou lendo o que a palavra do Senhor nos diz, para eu e você nos fortalecermos. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas se eu pisar na bola, não vou te deixar. E se eu errar, não vou te deixar. E se eu falhar, não vou te deixar. Por quê? Porque Ele te chamou. Não foi você que escolheu Ele. Ele que te deu fé. Não foi você que decidiu ter fé nele. Não vou mais ter fé em Deus. Não tem isso. Você pode estar até bravo com Deus, mas fica tranquilo que Ele vai te acalmar. Ele faz isso com todos nós. Todos nós ficamos bravos com Deus. Se você não ficou, vai ficar. Pode esperar. Eu lembro da minha mãe, eu adorava a minha mãe, mas eu lembro de eu vou confessar um pecado para vocês. Mostrei língua para minha mãe. Ela, sabe quando a mãe dá bronca e vira as costas e fala assim, ó. Ela só não podia ver, que senão o pescoço ia voar da cabeça. Mas como você faz isso? Raiva, incômodo, tá contrariado. Nós nos contrariamos com Deus, mas Ele nos conhece e Ele cuida de nós. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Olha que fantástico. Graças a Deus. E Ele, o Deus que nos provê fé, nos leva a um caminho de adoração. Olha o que o capítulo 13, versículo 15 diz. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Olha que diferente. Olha que diferente. Aqui não é sacrifício de dinheiro, sacrifício de louvor. Ofereçamos a Ele um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que bacana. Aí sim, estou compartilhando o pão com alguém, estou compartilhando o meu recurso com alguém, estou dando o meu ouvido para ouvir alguém, estou compartilhando o conhecimento que eu tenho e você com o que você tem para fortalecer alguém. O Deus de paz. Assim, versículo 20, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em vós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Corremos aqui no livro de Hebreus, mas ele nos fala dessa fé. Ele nos fala também sobre o caminho da santificação. No que depender de vós, diz ele, tende paz com todos, procurai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar-se é sujeitar-se à palavra do Senhor e receber a vida dele. O Deus que nos ama nos dá fé.
Amém? O Senhor seja louvado, porque Ele deu para você e para mim fé. Fé. Fé para vencermos a nossa natureza, fé para vencermos o mundo ao nosso redor, fé para não cairmos mais na armadilha dos mercadores aí que fica falando que você tem sacrifício, fé para saber que Jesus fez o sacrifício de uma vez para sempre e hoje eu posso chegar ao meu Pai mesmo do jeito que eu estou, fé para pedir perdão e me arrepender dos meus pecados, fé para olhar para a aflição da vida e saber que ela não vai me matar, antes ela é um processo de correção de Deus na minha vida, fé para andar em santificação que só o Senhor me dá. E essa santificação se traduz por boas obras, serviço aos nossos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com você. E já estaremos celebrando a ceia do Senhor. Ore comigo. Pai, em nome do teu Filho nós te louvamos, pela sua bondade e por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos chamar à vida. Obrigado por se revelar a nós como Deus, Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por prover para nós fé para crermos em Ti e no Teu Filho e no Espírito Santo que encarna a verdade do Teu Filho em nós, produzindo em nós frutos que nos surpreendem a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva, que lava a nossa mente e o nosso coração, nos mostrando a Sua grandeza e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque temos dias pela frente. Não sabemos se muitos ou se poucos. Não sabemos se de guerras ou de paz. Mas sabemos que serão dias em Tuas mãos, sustentados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, mantidos pelo Senhor. Que mal pode nos fazer o homem, pois somos Teus e estamos em Tuas mãos. Senhor, nos conduza ao caminho de santificação, caminho que só andamos por Teu Filho Jesus, caminho de nos lavarmos na palavra diariamente. Obrigado por tão grande obra que o Senhor fez em nós. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos dar fé, prover fé para crermos em Ti. Nós te louvamos por isso, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus.